Deixa eu tomar água. Graça e paz. Estou nervosa. Bom, na verdade, essa é uma palavra que eu falei nas Déboras aqui na Manaim. E eu lembro que a Priscila do Éder chegou aqui para mim, depois que terminou lá embaixo, a gente estava reunida lá embaixo, ela, Cris, você tem que falar mais, porque você tem que saber como é que a Priscila é animada, né? Você tem que falar. Eu falei, Priscila, eu não gosto de ficar me dizendo, gente, eu quero falar, né? E depois disso, não sei como, a pastora Deise, da comunidade Salem, me convidou para falar nas Déboras lá. E daí eu falei, meu pai, esse negócio está ficando sério. É sempre sério, gente, porque quando a gente está para falar da palavra do Senhor, a gente tem que ter temor e tremor, porque a gente não está falando de algo simplesmente teórico, a gente está falando de vida. E eu sei que, para mim, falar aqui é uma colocação que eu me ponho sabendo que eu preciso ser fiel a Deus em todo o tempo, não só aqui na igreja, mas quando eu sair, quando eu estiver com meu marido, quando eu estiver dando aula, quando eu estiver no PIA, em todo lugar eu tenho que estar fazendo aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra de Deus. Então, nós estamos nessa série de mensagem, decolando na vida espiritual, e quando eu fui falar nas Déboras, aconteceu que eu estava sem voz um dia, e daí, é horrível para a mulher ficar sem voz, né, gente? Não é? A gente gosta de conversar, não é? E eu estava lá, escrevendo para o Reinaldo, quando eu queria falar alguma coisa, escrevendo para a dona Leonete, quando eu queria falar alguma coisa, e daí eu estava tomando meu café, e eu tinha um bloquinho bem pequenininho assim de papel, e Deus falou, você vai falar sobre imunidade espiritual. Eu falei, o que é isso, Deus? Eu não sei. Imunidade espiritual, então o Senhor vai ter que me ensinar. E eu escrevi só essa expressão, imunidade espiritual. E eu queria ler o texto de Filipenses 4:9, que diz assim, portanto... Não, vou ler na minha Bíblia, melhor. Agora. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Quem que escreveu isso? Paulo, né? Eu gosto de Paulo. Você gosta de Paulo? Ele dá umas exortações boas também, né? E ele fala foi o que eu falei, né? Ele fala para a gente fazer em palavras e em ações. E aí eu pensei, o que é imunidade no sentido físico? Eu não sei, gente, porque eu não fiz faculdade nenhuma. Eu fui para a Jocum, fiz ETED, então fui aonde? No Google, procurar o que é imunidade. E dizia assim, imunidade são os mecanismos que nosso corpo apresenta para garantir proteção contra agentes que podem causar danos a ele. A imunidade é garantida graças ao nosso sistema imunológico ou imune, o qual é formado por moléculas, células, tecidos e órgãos que atuam de maneira conjunta para garantir nossa proteção. E como eu estava sem voz, daí melhor do que nunca perguntar para quem sabe do assunto, né? Daí eu perguntei para minha filha Natália, o que eu faço, né? Aí ela vende doTERRA, não sei se quem sabe o que é doTERRA, são os óleos essenciais, e ela falou assim, você pinga, eu tinha em casa um dos óleos que era bom para isso, você pinga no mel, no limão, não, ela falou pinga no mel, mas eu peguei no mel, no limão, no leite, e fui tomando aquilo. E daí usei também própolis, e a voz voltou. E daí, quando eu fui para a praia, não sei se foi ano passado, foi ano passado, eu comecei a procurar a Deus e pedir para Ele me falar o que era a imunidade espiritual. Você acha que você tem imunidade espiritual?
Será que você tem imunidade espiritual para enfrentar uma batalha? Uma batalha espiritual e não uma física? Uma batalha que venha para derrubar mesmo? Não é para responder, é para pensar. Então, tem alguns pontos aqui. Na verdade, quando eu falei nas Déboras, tinham 3, agora já tem 5. Eu falei para Deise da Salem que ia aumentar essa lista, porque eu sabia que Deus ia continuar me falando. A primeira coisa é o louvor. Quem veio numa vigília já ouviu um pouquinho disso, né, Cris? Lembra que eu falei? A primeira coisa é o louvor. O louvor é uma arma. Na verdade, aqui eu coloquei que é uma vitamina. Por quê? Porque se a gente está falando de imunidade, então tem que ser vitamina. Mas o louvor precisa acontecer em todo o tempo. Vamos ver o texto bíblico, Efésios 5, 19 e 20. Alguém que queira ler aí, tem ali na tela? Alguém que queira ler, por favor? Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Então, isso aí é um mandamento que Paulo falou, né? E será que tem que ter voz afinada o tempo todo para cantar? Não, né? Não. Porque Deus, Ele quer ouvir o seu louvor. E o que ele vê? Ele vê o coração, ele não vai ver a voz. Eu sei, a gente vê a voz, a gente vê. Mas Deus não. Então, você pode estar lavando louça na tua casa e você pode cantar. Pode ser que você esteja até afinada e você nem saiba, né, Bárbara? A Bárbara é afinada, gente. Ela pensava que não, mas ela cantou aqui no Natal, gente. Foi uma bênção. Então, mas você tem que usar como uma arma de vitória. E se alimentar dessa vitamina. Para quando vier o dia mau, você está forte. Porque a minha imunidade física estava baixa, por isso eu perdi a voz. Foi uma coisa pequena, mas às vezes as lutas são maiores. Às vezes as batalhas que vêm são fortes. E a gente precisa ter essa vitamina. Uma coisa que o Reinaldo sempre fala, e que não é só para os homens, e por isso que eu falei nas Déboras, e repito aqui também para homens, mulheres, crianças, jovens e quem quiser ouvir, é o cuidado com os pensamentos. A gente tem que guardar a mente. Porque, às vezes, a gente fica pensando coisa que não vem de Deus. E Satanás, ele é expert. Ele é expert em dar pensamento ruim para a gente. Você já passou por isso? Ele fala, ele põe assim, tipo, ele já é culpado de tudo mesmo, né? Então, ele lança aquele pensamento. E daí você fica, mas acho que não vai dar, acho que eu não posso, mas não está certo, aí não sei o quê. Quando eu falei com as mulheres normalmente são ciumentas, né? Falei, então já fica, porque meu marido, será que é onde ele está, o que ele está fazendo? Enfim, aplique como você quiser. 1 Coríntios 2,16. Pamela, lê para mim. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então, nós que somos cristãos, pensamos como Cristo pensa. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. Às vezes, o mundo vem trazendo ideologias e pensamentos que vão entrando dentro até da igreja, gente. A gente pode brincar com futebol, a gente pode brincar com a música, a gente pode brincar de videogame, mas com a vida cristã a gente não pode brincar, não. Com a vida cristã a gente não pode brincar, porque a gente tem a mente de Cristo. A gente tem que levar Jesus a sério. É o que eu falei, eu sei que quando eu estou aqui, eu tenho que ter concordância com aquilo que eu vivo. Será que é diferente para quem vem aqui? Será que é só para o Cris, os meninos do louvor, para o Reinaldo, que é o pastor? Será que você que senta, que ouve domingo atrás de domingo, não tem que vivenciar essa palavra? Não tem que estar na tua casa, no teu trabalho, aonde você está,
vivenciando aquilo que Deus tem falado com a gente? Porque eu não sei, o Reinaldo não sabe, o Cris não sabe, o pessoal do louvor não sabe o que vai lá no seu interior. A menos que você nos conte. Mas a gente nem precisa saber, porque Deus sabe. Então, você precisa cuidar da sua mente. Outro texto é Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, é Deus que faz isso. Não é um esforço. Não é o esforço que a gente faz. É Deus que faz. É uma decisão. É uma decisão que você toma. Mas o esforço é Deus que faz. Você tem que se posicionar. Mas é Deus que faz. Eu estou bebendo água o tempo todo. E, por sinal, outro ponto é bebendo a água da vida. Da vida, porque quem é a água da vida? Jesus. Olha a curiosidade que eu peguei aqui. Uma pessoa, ou melhor, uma criança entre 5 a 10 anos, a quantidade de água no corpo é de 65% a 70% do corpo de água. Entre 10 a 15 anos, diminui para 63% a 65%. Ficamos com a média de 60% a 63% de água no corpo quando atingimos de 15 a 20 anos. Aí vem um período de maior estabilidade entre 20 a 40 anos, esse teor de água no corpo humano fica entre 58% a 60%. Por isso que a gente, quando cuida de idosos, a gente tem que dar água bastante. E tem que falar para a pessoa, toma água, é importante. Vamos ler agora João 4, 13 a 14. Então Jesus disse: quem beber desta água, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Gente, a melhor coisa, não foi a melhor coisa que você vivenciou quando você entendeu que Jesus era teu suficiente Salvador? Não foi uma água que transbordou dentro da sua vida? Não foi para mim, não sei, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi entender essa graça maravilhosa de Jesus. E viver bebendo dessa água, que reduz... português não. Faz a gente ter vida eterna por todo lugar. Faz a gente vivenciar uma vida eterna. Gente, a gente já começa aqui, como a gente tem aprendido. Mas a gente pode vivenciar a vida eterna em todo lugar, o tempo todo. Se a gente cuidar da mente, se a gente beber da água da vida. E se a gente colocar tudo isso que eu estou falando em prática. Em prática. Porque, às vezes, a gente é muito teórico. E eu falo de mim, não estou falando de você. Teórico. A gente fala e temos que fazer mais do que falar. Quantas vezes eu venho em vigília e falo do PIA? Gente, nós estamos em poucas pessoas no PIA. Quantas vezes a Carol, linda, ela está com a filhinha, acho, falou, né? Pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Porque é muita gratidão que eu tenho por Jesus para querer ficar sentada nesse banco o tempo todo. Eu não faço porque eu quero me aparecer aqui, não. É porque não dá para ficar sentado aqui. Se eu vou lá, cuido de uma criança. Se eu vou lá embaixo e cuido de duas, que são umas pestinhas, às vezes.
Não tem problema, eu faço porque eu amo a Jesus, porque essa graça é transbordante aqui no meu coração. Não ponha obstáculo, pelo amor de Deus, que obstáculo? Nós não temos obstáculos, nenhum obstáculo, não importa a idade que você tenha, não importa se você é casada, divorciada, solteira, não importa. Importa se você ama esse Jesus, se você encontrou com Ele de verdade. Se você sabe quem esse Jesus é. Porque isso faz a diferença. É isso que faz a diferença. E daí, por último e não menos importante, guardar o coração. 1 Samuel 16, 7. Não tem esse aí? Eu acho aqui. 1 Samuel 16, 7. Tá bom. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, esse é Salmo. Depois, então vamos ler esse primeiro. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que tem tudo a ver também. E agora 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Pode pôr 8. Continuar. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus, Ele vê o coração. Então não se preocupa com a tua aparência, se preocupa com o teu coração. Não faça porque as pessoas estão vendo aquilo que você faz. Aonde você estiver, como eu já falei, faça para o Senhor, porque Ele vê o coração. Ele vê o coração. E falando para as mulheres, às vezes você está em casa, assim, se vê aquela sujeira, não dá para deixar, gente, né? Tem que ter um dia que você se anima e você vai lá e você limpa aquela casa, faz a faxina. Porque o coração é a mesma coisa. O coração é a mesma coisa, não dá para deixar. Acumula, sujeira acumula e traz doença. Pecado é a doença do coração, quando a gente fala do coração espiritual. Então, como eu perguntei no começo, como está, depois de tudo que eu falei para você aqui, como está a sua imunidade espiritual? Como que você vai agir depois de tudo que você ouviu? Eu espero que não seja um peso, porque a palavra de Deus nunca é pesada, pelo menos para mim não. Eu espero que seja um impulso para você tomar, desejo de fazer e obedecer o que a palavra de Deus nos ensina, assim como a gente leu no começo, em Filipenses 4, 9. Amém? Deus abençoe.